Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para fazer uma reportagem. Hoje vamos falar sobre um problema muito sério que acontece em vários pontos de Salvador das Missões, que é a poluição da água. Vamos agora com o nosso repórter ambulante pela cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala Ariel, no interior de Vila Santa Catarina, Salvador das Missões. Aqui temos uma caixa d'água toda remendada e também furada. Vamos ver como acontece esse problema. Vamos falar agora com o agricultor Eduardo Langer para ver como acontece esse problema. Bom, então, sobre a poluição da água. Do meu ponto de vista, a poluição da água pode ser dividida em dois pontos. O primeiro deles é a poluição que ocorre no ambiente urbano, e o segundo, então, seria a poluição no ambiente rural. Quanto às causas da poluição em cada local, na agricultura a poluição está mais relacionada com o uso inadequado de defensivos agrícolas, ou então contaminação por descarte irregular de tanto dejetos de animais quanto de lixo consumido nas propriedades, ou então o não recolhimento do lixo doméstico das residências e assim por diante. Quanto à poluição da água no ambiente urbano, eu acredito que ela seja bem mais intensa do que o que ocorre na agricultura, pois nas cidades estão localizadas as indústrias que poluem o ar, e esse ar, então, através da chuva, ele carrega essas partículas tóxicas que vão ser depositadas novamente no solo no momento da chuva. E então, outro ponto seria o descarte incorreto também do lixo das residências, o dejeto do esgoto, que se sabe que em muitas cidades não tem uma infraestrutura necessária para coletar esses dejetos e tratar. E quanto ao que afeta a poluição na minha vida, acredito que, como aqui nós vivemos mais num lugar pequeno, no interior, não é tão perceptível a poluição da água em nosso município, digamos assim, porque aqui não existe uma concentração tão grande de indústrias, mas acredito que o que mais poderia ser, então, maléfico para nós seria a poluição dos locais onde é coletada a água. Então Mas como começa esse problema? Começa com a falta de limpeza de canos, caixas d'água e torneiras. Basta uma abertura de um cano para começar a entrar a sujeira. Se sua caixa não for limpa ou bem fechada, ela pode ficar com a água avermelhada e com gosto estranho. Esses gráficos mostram o quão suja estão a água em vários setores. E essa imagem mostra como podemos evitar cerca de 20% da poluição da água. Esse problema também afeta os animais. Vamos ver mais informações com o biólogo Tiago Ferreira. Bom, nos ecossistemas aquáticos, a gente tem que ter uma noção muito importante se eles são de água doce ou água salgada. Há estudos, inclusive na nossa região, sobre a poluição da água dos rios, por exemplo, o rio Comandaí, de plástico. Então, a contaminação de plástico, de microplásticos, e isso influencia, por exemplo, em peixes que habitam esses rios. Então, é importante, quando se fala na poluição das águas, a gente ter essa noção que resíduos de plástico vão para esses rios, são levados pelas enxurradas, quando existem, né? E até mesmo a própria poluição do plástico doméstico e vários outros compostos industriais que têm plástico. O plástico é um dos grandes vilões para esses organismos de água doce. Mas com certeza vai impactar mamíferos, a avifauna, todos que dependem daquela água, seja de um rio ou de um córrego.
Na questão indo mais para a água do mar, também nós temos o problema do plástico, mas nós temos uma grande contaminação por resíduos de petróleo. Então, ou pela extração desse petróleo, ou pelo vazamento de petróleo que se tem. Então, tivemos, por exemplo, há 2 anos atrás, no Nordeste, onde teve um vazamento de um cargueiro que saiu da Venezuela e as águas, inclusive chegando esse óleo até as regiões litorâneas do Nordeste, que são as nossas praias turísticas do Brasil. Então, isso afeta a grande quantidade de mamíferos dessas águas salgadas, como baleias, golfinhos, e também peixes e outros animais, como tartarugas, que são répteis, que sobrevivem nesses ecossistemas. E essa água vai chegar também a nós, seres humanos. Então nós temos o processo, né, de evaporação da água, do ciclo hidrológico, e essa poluição da água ela chega através da chuva ácida. Então é outra consequência que tem, que pode, né, dar dano na pele, né, dos animais, inclusive na nossa, que é essa primeira chuva, as duas atmosferas estão carregadas, que a gente chama de chuva ácida. Para a dissipação humana, essa água sendo contaminada, ela tem que levar mais reagentes químicos para ser descontaminada. Então há um grande problema, um grande risco o consumo de águas contaminadas. As aves também têm um sistema digestivo diferenciado, então com o bico elas têm uma certa seletividade no alimento, mas não uma seletividade muito grande, e também acabam, por exemplo, em alguns alimentos que elas vão consumir, às vezes tem algum pedaço de plástico, mas principalmente o plástico, esse mais das sacolinhas de mercados ou bolsas, estopas, assim, né, que podem estar presentes às vezes, né, em alguma semente, então a ave engole junto aquilo, né. O engenheiro agrônomo Miguel Ruber falará como esse problema afeta a agricultura. Bom, a agricultura hoje no Brasil e na nossa região, ela é bastante afetada por alguns poluentes do meio ambiente. A água em si ela é contaminada em parte pelos próprios defensivos usados na agricultura e estes no seu retorno depois para o meio ambiente. No mais, as grandes civilizações, as cidades, interferem bastante no efeito, na poluição, pois temos poucos tratamentos de efluentes em nossa região. Geralmente, todos os efluentes gerados pelo ser humano, ele é jogado ao solo e não tratado. Então, principalmente no nosso município, como é uma realidade na nossa região, temos poucos canais de tratamento de efluentes e a maior parte dos dejetos é lançado sem tratamento ou no solo ou diretamente na água. E isso, lógico, reflete na poluição dos nossos rios, dos nossos riachos, das nossas fontes, do nosso lençol freático, da água subterrânea. E isto, voltando para a agricultura, se nós aplicarmos essas águas em hortaliças, em pomares, diretamente em frutas, que podem ficar contaminadas devido a alguns metais pesados que encontramos nas lavagens de veículos, em áreas industriais ou dejetos de algumas indústrias que não são tratadas. Então, se nós consumirmos alguns alimentos in natura irrigados com água contaminada, isso sim pode nos trazer problemas de saúde, cloriformes fecais e coisas que nos trazem várias consequências para o nosso dia a dia. Então, é muito triste ter que viver nessas condições. E esse é o fim da reportagem. Tchau, tchau.